Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual, nossa casa de estudos de Torá virtual, e conforme nós combinamos, nós vamos iniciar Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, esse estudo diário de Torá, dividido em 2 módulos. No primeiro módulo, nós vamos estudar leis associadas com o conceito de relacionamento com o próximo, que isso é uma parte essencial da Torá, isso é uma parte essencial do judaísmo. É conhecido o dito famoso de Rabi Akiva, que ele falava, Rabi Akiva, um dos maiores sábios nossos em todas as épocas, que ele dizia sobre o versículo bíblico Ve'ahavta lereacha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo. Ele dizia que essa é a grande regra da Torá. Ou conforme outro enorme sábio nosso, Hillel, disse a um ger, a uma pessoa que estava pretendendo se converter ao judaísmo, ele veio com um desafio para os sábios, falando, olha, ele talvez não tinha tanta paciência, etc., ou ele era uma pessoa objetiva até demais, e ele pediu a eles, me digam o que é o judaísmo, me resumam todo o judaísmo apoiado num pé só. Ou seja, uma pessoa quanto tempo aguenta, não é, meio de saci pererê apoiado num pé só, quanto tempo ele já tem, 1 minuto ou o quê, e o que ele já pode dizer nesse interim, nesse meio tempo. Se fala que o sábio Hillel falou para ele o seguinte, aquilo que você não gostaria que fizessem para ti, não faça para o teu semelhante, para o teu companheiro. Isso é toda a Torá, e o resto são comentários. Agora vá e aprenda, e estude. Enfim, nós temos inúmeras citações que nos demonstram a importância como o conceito de amor ao próximo, que rege o nosso relacionamento com o próximo, com o semelhante, como isso é uma espinha dorsal de toda a religião, como isso é essencial no judaísmo, a base de tudo. Antes de continuarmos, vamos dizer que esse nosso estudo de hoje, dos próximos dias, nós vamos dedicar a algumas causas. Em primeiro lugar, nós vamos dedicar esse estudo coletivo para a cura e pronto restabelecimento, a cura total de todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que foram afetados pelo coronavírus ou outras enfermidades e necessitam de uma cura completa. Então, que Hashem possa mandar uma refuah shleimah, um pronto e total restabelecimento para todos aqueles que necessitam de cura. Vamos lembrar também, lehavdil, todas as pessoas, aqueles que faleceram em função do coronavírus. Muitas dessas pessoas faleceram durante a festa de Pesach ou em Yom Tov, etc., e dadas contingências, foram enterradas às pressas e com a presença, no máximo, de um minyan. Às vezes mal os familiares puderam estar presentes, etc. E muitas vezes ainda falta condições até de recitação de Kaddish pela elevação da alma dessas pessoas. Então nós vamos dedicar o nosso estudo também pela elevação, para a elevação da alma de todos aqueles que faleceram. Enfim, que esse estudo possa servir também para a elevação das suas almas sagradas. E nós vamos dedicar esse estudo a fim de trazer mais luz ao mundo, às nossas vidas, e apressar a nossa redenção, e que possamos sair dessa situação o quanto antes e da melhor forma. Então, nós vamos para o estudo em si, enfatizando por que nós escolhemos esse tema, e justo agora. Porque nós nos encontramos num período que no judaísmo é conhecido como Sefirat HaOmer. Os dias da contagem do Homer, que é um período que se inicia no dia seguinte após o primeiro dia de Pesach. Então se inicia uma contagem de 7 semanas, 49 dias, e no 50º dia, se Deus quiser, nós vamos comemorar a festa de Shavuot, que marca a entrega da Torá. Então nós temos esse preceito bíblico, Tisperu Hamishim Yom, contem 50 dias, Sheva Shavuot Tisporlach, contem 7 semanas,
por isso nós contamos tanto os dias como as semanas, mas é sabido que no judaísmo esse é um período no qual todos os anos nós guardamos um certo luto. Nesse período, em geral, não são celebrados casamentos, festividades, etc. Se diminui a alegria. Por quê? Se diz que esse período do ano foi afetado, nosso povo foi afetado por uma epidemia há cerca de 2000 anos atrás, justamente na época desse sábio que nós mencionamos, Rabi Akiva. E se fala que Rabi Akiva, apesar que até 40 anos de idade, a história dele é interessantíssima e dramática, até 40 anos de idade Rabi Akiva era analfabeto, era um simples pastor, e sua esposa Rachel, que era filha de nobres aristocratas, percebeu os bons traços de caráter e quis se casar com ele, enfim, ela lhe deu todo o incentivo e motivação, até que ele foi estudar e aprendeu e acabou se tornando um dos maiores mestres e sábios que tivemos em todas as épocas no judaísmo. E Rabi Akiva chegou a ter, num certo momento, 24 mil alunos, e nos conta o Talmud, nos conta a história, que esses 24 mil alunos que ele teve acabaram morrendo durante uma epidemia, que aconteceu nesse período do ano, durante algumas semanas, e ela ceifou a vida de 24 mil alunos de Rabi Akiva. Para se ter uma ideia de quem eram os alunos de Rabi Akiva, um dos alunos de Rabi Akiva, se diz que o mundo da Torá foi reconstruído depois a partir de 5 alunos do mestre, de Rabi Akiva, que sobreviveram, que perduraram, e um desses 5 alunos era Rabi Shimon Bar Yochai, nada menos que Rabi Shimon Bar Yochai, que foi também o autor do Zohar, a obra mestra da Kabbalah. Então isso só para se ter, assim como Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Akiva tinha 24 mil alunos, imagine o porte e envergadura intelectual, de conhecimento, de erudição dos alunos de Rabi Akiva. E os nossos sábios perguntam por que aconteceu isso com os discípulos dele, por que eles morreram num curto espaço de tempo, e respondem que por mais que eles estudavam muito Torá, que eram eruditos e sábios, com certeza cumpriam e praticavam também a Torá, porém havia um problema entre eles. Qual era o problema? Lo nahagu kavod ze bazeh. Faltava respeito mútuo entre os próprios alunos de Rabi Akiva. Cada um imaginava que ele era o dono da verdade. Cada um pensava que a sua linha de abordagem, do que é o judaísmo, do que é a religiosidade, do que é a prática, que ele estava correto, e unicamente ele, e que, portanto, aquele que pensava e agia diferente era uma pessoa que não merecia nenhuma consideração, nenhum respeito. E, infelizmente, começou a haver esses atritos entre os discípulos de Rabi Akiva, por mais que eram pessoas eruditas, sábias, conhecedoras e praticantes da Torá. Isso foi considerado algo tão grave que se fala que gerou uma epidemia, e essa epidemia tirou a vida de 24 mil alunos de Rabi Akiva nesse período. Hoje aqui em Israel se guarda luto por 191 umas pessoas que faleceram nas últimas semanas ou nos últimos 2 meses. Imagina lá quando a gente falava de 24 mil pessoas, e não eram, podemos dizer qualquer pessoa, porque nós não sabemos medir e avaliar quem é melhor do que quem, mas aqui eram 24 mil sábios eruditos, estudiosos da Torá. E aqui nós temos uma coisa muito interessante e curiosa. No judaísmo, no nosso calendário judaico, nós temos durante o ano 2 períodos de luto. Além de umas 4, 5 datas de jejum que marcam assuntos negativos que ocorreram a nível nacional com o nosso povo, nós temos 2 períodos de luto, no qual não são feitas festas, não são realizados, não são celebrados casamentos, etc. Se diminui a alegria explícita e, enfim, se evitam celebrações, comemorações. Então, um período é o que nós falamos de Sefirat HaOmer, esse período que nós estamos vivendo agora da contagem do Homer. O outro período é um período conhecido como 3 semanas. As 3 semanas que vão de 17 de Tammuz. 17 de Tammuz é o dia que marca a quebra da muralha de Jerusalém, quando o inimigo conseguiu
romper a muralha depois de meses de sítio, de cerco sobre a cidade. Em 17 de Tammuz foi rompida a muralha, isso possibilitou a invasão da cidade, que iria culminar 3 semanas depois, na data de Tisha B'Av, no dia fatídico de 9 de Av, com a destruição do templo. O primeiro templo destruído na data de 9 de Av, e uma data fatídica se repetiu séculos depois, novamente o segundo templo foi destruído exatamente na mesma data, o primeiro templo destruído pelos babilônios e o segundo pelos romanos, ambos na mesma data de 9 de Av. Então, sobre essas 3 semanas, nós podemos entender que isso é algo que afeta todo o povo de Israel, seja a invasão, a quebra da muralha de Jerusalém, a invasão da cidade, o que iria mais tarde causar a destruição do templo e desestruturação de toda a base do judaísmo, que muito da prática judaica está centralizado no templo. Que isso seja um período de luto nacional e que afete todos, em todas as épocas, até nós hoje em dia, enquanto Beit HaMikdash não foi reconstruído, porque assim afirmam nossos sábios, toda a geração na qual o Beit HaMikdash, o templo sagrado, não foi reconstruído, ela é considerada como se nela mesma, nessa própria geração, ele tivesse sido destruído. Então, a ausência do templo, que foi causado, o que esse período dessas 3 semanas causou para nós podemos entender porque até hoje é um período de luto para todos nós. Mas interessante, sobre o período que nós estamos vivendo agora, essas semanas, entre Pesach e Shavuot, nós podemos perguntar, aconteceu uma tragédia, e ligada com uma epidemia, 24 mil pessoas, e não só 24 mil pessoas, mas 24 mil estudiosos da Torá, alunos de Rabi Akiva, faleceram. Porém, infelizmente, no decorrer da história judaica, nós tivemos muitas tragédias. Nós tivemos muitos episódios fatídicos. Nós tivemos muitas mortes. No século XVI, XVII, nós tivemos pogroms que dizimaram cidades inteiras, comunidades inteiras, ou seja, shtetls inteiros com dezenas e dezenas de milhares de judeus, de habitantes, foram dizimados, às vezes em um dia só. E não se marcou um período de luto, ou até uma data específica, e muito menos semanas seguidas de observância de luto por essas tragédias que ocorreram no decorrer da história, que também dizimaram, por vezes, a vida de dezenas de milhares de judeus. Já não falo do Holocausto, etc. Então aqui pode vir a pergunta, por que se dá tanta ênfase a morte dos 24 mil alunos de Rabi Akiva, e por causa disso, mesmo passados 2000 anos depois, no calendário judaico, nós temos todos os anos esse período de luto durante algumas semanas. Talvez a gente possa dizer que a resposta se encontra justamente nisso. Aqui a grande tragédia consistiu não só na morte dos 24 mil indivíduos, mas exatamente por serem 24 mil alunos de Rabi Akiva. Rabi Akiva era aquele que pregava e dizia, ame o próximo como a ti mesmo, essa é a grande regra da Torá. E por incrível que pareça, os próprios alunos e discípulos não souberam absorver e interiorizar isso. E quando nós temos uma situação como essa, que há tanta gente que é sábia, erudita, a nível intelectual, entende, compreende, estudiosa, aprendeu Torá, estuda a Torá, mas mesmo assim isso não impacta o seu caráter, não impacta o seu comportamento, a sua atitude perante o próximo e o semelhante, não há tragédia maior do que essa. Isso é uma tragédia enorme. Não só a morte dos indivíduos, mas quem eram esses indivíduos? Eram estudiosos da Torá, mas não tinham respeito mútuo, não sabiam conviver um com o outro, não sabiam se respeitar, ter consideração um pelo outro. Não há tragédia maior do que essa. E para lembrar esse fato, ou seja, nós temos que saber que não basta só o estudo e o conhecimento. O estudo e conhecimento tem que impactar
a nossa atitude e o nosso comportamento, principalmente em relação ao próximo e ao semelhante, na nossa maneira de lidar e agir com o próximo e semelhante, porque esse é o grande objetivo, essa é a grande regra da Torá. Se isso não acontece, é uma grande tragédia. Isso nós marcamos todos os anos para não perder de vista, para nos conscientizar de tudo isso. Dizia Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, um mestre racídico que viveu há cerca de 200 anos atrás. Ele dizia sobre uma afirmação do Talmud que fala: assim como os semblantes das pessoas diferem, são diferentes uns dos outros, da mesma maneira as pessoas são diferentes na sua maneira de pensar, as opiniões das pessoas são diferentes. Assim falam os nossos sábios. Perguntava o mestre racídico, o Rebbe de Kotzk, que grande sabedoria já há por trás disso. Será que ninguém sabe? Será que a gente não percebe que os semblantes das pessoas são diferentes? E que assim como os semblantes são diferentes, as opiniões também diferem? O que os sábios queriam nos dizer aqui? E ele explicava, os sábios queriam nos dizer, da mesma forma que você aceita o fato do semblante, do rosto do outro ser diferente do teu. Talvez até você agradece. Hein? Já imaginou se todo mundo tivesse a mesma cara, o mesmo rosto? Hoje se anda com máscaras, etc. Enfim, mas então não há problema. Você não tem nenhum problema do outro ter um rosto diferente do teu ou de ter um semblante distinto do teu. E você aceita isso tranquilamente e convive com isso sem nenhum problema. Ele diz, da mesma maneira que os semblantes são diferentes, da mesma maneira, as opiniões são diferentes. Assim como você aceita o rosto diferente do outro, você tem que saber aceitar também a opinião diferente que o outro tem e aceitar isso de uma forma tranquila. Ou seja, nós não podemos permitir, não é porque você torce para um time e eu torço para o outro, ou porque você é de direita e o outro é de esquerda, ou porque você tem uma certa convicção ideológica e o outro tem outras, ou porque você segue uma determinada linha religiosa, um determinado rabino, e o outro acha que aquele é melhor. Não é por isso que que devemos deixar de respeitar uns aos outros, assim como nós toleramos e aceitamos a diversidade quando se trata do semblante físico. Da mesma maneira também nós temos que saber aceitar a diversidade de opiniões e de visões. Vamos ver algumas alachot, algumas leis referentes a isso, sobre o conceito de amor ao próximo, que, como nós dissemos, é uma mitzvah da Torá, e não só uma mitzvah da Torá, a mitzvah da Torá, a grande regra da Torá. Então, é uma mitzvah da Torá amar o próximo como a si mesmo, como a si próprio. Assim como diz o versículo, esse é um versículo que se encontra em Levítico 19, 18, capítulo 19, versículo 18, Ve'ahavta lereacha kamocha, ani Hashem. Ame o próximo como a ti mesmo. Eu sou Deus que te prescreve isso. E essa é uma regra grandiosa na Torá, que muitas mitzvot estão relacionadas com ela, ou seja, desse preceito que não é apenas um preceito abstrato, ame o próximo, não odeie. Na verdade, não odeie, nós vamos ver, é uma outra mitzvah, uma mitzvah proibitiva, mas ame o próximo não é só uma expressão de linguagem, não é só uma coisa abstrata, não, nós temos que expressar esse amor na prática. E inúmeras mitzvot da Torá se derivam desse preceito. Nós vamos ver mais tarde que uma série de práticas da Torá, que nós chamamos comumente de Gmilut Hassadim, prática de bondades, elas são derivadas da mitzvah de amor ao próximo. Nós vamos ver exemplos delas no decorrer do nosso estudo. Por isso, em termos práticos, o que se fala não é só a nível emocional ou sentimental. Não, que a pessoa tenha amor pelo semelhante, mas ele tem que expressar, acima de tudo, tem que expressar esse amor na prática, seja no pensamento, na fala, na ação. Não pense mal do outro, não fale mal do outro, e não haja mal contra o outro. E não basta apenas você não fazer o mal, pense bem do outro. Pense positivamente em relação ao outro. Tenha uma opinião positiva em relação ao outro, fale coisas boas sobre o outro ou com o outro, e principalmente faça coisas positivas, haja de forma boa em relação ao outro. Né? Então, você tem que fale bem do outro. E, enfim, se você tem que
fazer alguma coisa, assim como você zela pelo teu patrimônio, assim como o teu dinheiro é precioso para ti, que o dinheiro do outro seja tão caro para ti como o teu mesmo, o teu próximo, o teu próprio. Assim como você age visando o teu bem, né? Então faça isso não só em interesse próprio, também procure sempre agir em favor do outro, ou seja, fazer coisas, assim como você procura o teu bem na prática, também faça na prática coisas que favoreçam o teu próximo e o teu semelhante. Por isso se fala que essa mitzvah é uma mitzvah constante, não é uma mitzvah que se aplica só em determinada época do ano, ou em certo período, ou em determinadas circunstâncias, não. Cada um de nós tem uma obrigação contínua, constante, de ajudar o próximo e o semelhante de acordo com suas possibilidades em toda e qualquer ocasião. Ou seja, sempre que nós temos a possibilidade e oportunidade, e bem-aventuradas aquelas pessoas que até procuram oportunidade e criam oportunidade e são proativas e vão buscar fazer o bem ao outro, como se conta em relação ao primeiro judeu, nosso patriarca Abrão, que mesmo estando em estado de convalescença, depois de ter feito a circuncisão, o Brit Milá aos 99 anos de idade, quando ele estava no terceiro dia depois dessa cirurgia tão delicada. Se fala que esse é o dia mais doloroso. Abraham estava sentado no sol, na porta da sua tenda no deserto. E o que ele estava fazendo lá, num dia de calor escaldante, onde quase não havia ninguém passando por lá, porque o calor era tão intenso? Se diz que Abraham, que estava tão acostumado com a mitzvah de hospitalidade, de receber visitas, ele estava inconformado que não passavam visitas, que não tinha visitas naquele dia. Na verdade, se fala que Deus fez de propósito que o dia fosse tão calorento, para que pessoas não viessem incomodar Abraão, já que ele estava no estado de convalescença delicado. Mas Abraão estava inconformado e por isso ele não ficou dentro de casa, dentro da tenda, esperando as visitas chegarem. Se chegassem, batessem na sua porta, ele iria acolhê-las com prazer. Não, ele era proativo. Ele foi até a porta da tenda e nem que tivesse que ficar debaixo do sol para poder procurar em todas as direções e avistar talvez alguém que passasse e pudesse acolher, pudesse convidá-lo para vir comer, beber, descansar um pouco na sua tenda, como mais tarde aparecem lá os três indivíduos especiais, etc. Mas essa ideia de ser proativo em relação à mitzvah, de praticar o bem em relação ao próximo. Por isso se fala que isso inclui também, se a pessoa vê que o seu companheiro, que uma pessoa conhecida sua, que essa pessoa está angustiada, ou está atormentada, ou está irritada, então também a pessoa deve procurar de todas as formas e maneiras acalmar o seu amigo ou a sua companheira, ou transmitir palavras de apoio, de incentivo, ou fazer alguma coisa para lhe transmitir ânimo e assim por diante. De forma geral, se fala que esse deve ser o nosso objetivo, de sempre estar visando, procurando o bem do próximo e do semelhante. Isso inclui o conceito de amor ao próximo, amar e apreciar, mas amar a paz e a harmonia e odiar a discórdia, machloket. E se diz que a discórdia é algo tão negativo que nós precisamos nos afastar disso ao máximo e de todas as formas, e evitar de qualquer maneira. Ou seja, às vezes as pessoas por qualquer bobagem, por qualquer atrito, discutem e quebram relacionamentos e não se falam, etc. Ele diz que faz parte do conceito do amor ao próximo, buscar sempre a paz e a harmonia, e evitar, e não só evitar, odiar discussão, discórdia, afastamento, quebra de relacionamentos, etc. Principalmente evitar aquilo que é chamado de sinat hinam, ódio gratuito. Às vezes o outro nem fez nada contra nós, mas simplesmente a pessoa se vê incomodada e a pessoa começa a nutrir não só um sentimento negativo em relação ao outro, mas pode chegar, Deus nos livre, até o ódio.
Isso é chamado de ódio gratuito. Se fala que foi isso que levou à destruição do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo. Então, às vezes, a gente fica confabulando consigo mesmo, etc. Não é que o outro nos lesou, nos prejudicou, mas, sei lá, a pessoa imagina que olhou torto, ou que cumprimentou mal, ou o que for, e de repente a pessoa começa a pensar um monte de coisas negativas, Deus nos livre, chegando até a um ódio gratuito. Por isso se fala que tem que se evitar a qualquer custo machloket, esse tipo de divergência, esse tipo de discussão, esse tipo de rompimento. Se fala que isso é uma coisa odiosa aos olhos de Deus, e por isso se fala que tem que ser evitado a qualquer custo, mesmo quando se trata, às vezes, de mitzvot. Tem pessoas que brigam por mitzvot. Quem vai ser chamado na Torá? Ou quem vai ter o privilégio, o mérito de fazer tal e tal coisa. Então, mesmo que se trata de uma ação sagrada, ou talvez até justamente por isso, não se deve gerar uma discórdia, uma discussão por causa disso, ou seja, não só que não vale a pena, não vale o preço. Então, se fala, não há nada que justifique machloket, não há nada que justifique discussões e desavenças entre pessoas, isso tem que ser evitado a qualquer custo. Por outro lado, como nós dissemos, da mesma forma que existe um preceito positivo da Torá de amar o próximo como a si mesmo, existe também, na Torá nós temos 240, nós temos no total 613 preceitos, dos quais 248 positivos, faça tal coisa, ação, e 365 proibitivos, não faça tal coisa. Não é? Então, entre os 365 proibitivos, além da mitzvah positiva de amar o próximo como a ti mesmo, nós temos também o preceito proibitivo de não odiar ninguém, de não odiar o próximo e o semelhante. Nutrir ódio é proibido pela Torá. E esse ódio, tanto faz se esse ódio é um ódio expresso, revelado, ou se é um ódio que permanece lá no fundo, camuflado ou reprimido, etc. Porque, na verdade, o versículo na Torá diz: Lotisna et achicha bilvavecha. Não odeie o teu irmão no teu coração. Então, alguns poderiam pensar, ou talvez aqueles até que interpretam, que o ódio é proibido quando ele está lá dentro do coração, quando ele fica escondido. A pessoa no coração odeia, mas da boca para fora, ou na atitude, ela disfarça e expressa outra coisa. Então ele diz, não, o ódio é proibido de qualquer forma. Por que a Torá nos diz, não odeie o teu irmão no teu coração? Porque aqui a Torá está querendo nos prevenir de algo muito importante. A Torá está nos dizendo, se você acha que o outro te prejudicou, te lesou, te constrangeu, te envergonhou, fez o que fez, então não nutra ódio no teu coração, porque às vezes a pessoa simplesmente decide, sabe o que? Eu não vou falar mais com ele, eu vou quebrar o relacionamento, eu não quero mais saber dele. E a pessoa nem diz e comunica ao outro. Não é que a pessoa vai para o outro. Por que você fez isso para mim? Por que se comportou assim? Porque se a pessoa aborda o outro, até com um tipo de cobrança, mas pelo menos assim, talvez ela dá chance para o outro, ou dizer, não, mas não foi o meu objetivo, não foi essa a minha intenção, ou talvez até dá chance do outro se retratar. Mas às vezes há uma situação que a pessoa simplesmente fecha a cara em relação ao outro, e nutre e alimenta o ódio no coração, e mesmo que o outro quisesse de uma forma ou de outra esclarecer o assunto, saber o que aconteceu aqui, por que aconteceu, quem sabe até se retratar, ele não tem essa oportunidade, porque aquela pessoa que se considera vítima não lhe deu chance. Então, por isso a Torá diz que essa atitude não é correta, não odeie o teu irmão no teu coração, ou seja, não guarde o rancor no teu íntimo. Se você, é claro que nós somos de carne e osso, e às vezes nós nos sentimos lesados e prejudicados, ofendidos, e a gente se sente mal, e a gente não gosta, mas sabe o quê?
vá e diga ao outro. Se o outro te perguntar, mas por que você está assim comigo? Então você diga, porque você fez tal e tal e tal. Pelo menos assim se dá alguma margem de reconciliação. Mas na prática a proibição de nutrir ódio pelo próximo e pelo semelhante não é só quando esse ódio permanece no coração, mas quando ele se expressa de toda e qualquer maneira, então isso também infringe uma proibição da Torá.